Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Nesse dia nós lemos o evangelista São Marcos, no capítulo 6, versículos do 17 ao 22. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós recordamos nesse dia 29 o martírio de São João Batista. Conforme nos é narrado pelo evangelista São Marcos, João, que tinha sido preso por Herodes justamente porque ele dizia que não lhe era permitido ficar com a mulher do seu irmão, e a partir disso nós vemos toda a trama que é armada para se conseguir então a morte de João Batista. É interessante percebermos que de São João, fora a Jesus, é o único santo que nós celebramos tanto o seu nascimento quanto a sua morte. E temos presente justamente São João como esta passagem da lei e dos profetas até Jesus Cristo. Ele que é o último dos profetas, que veio anunciar, que veio preparar os caminhos para que o povo pudesse de fato acolher Jesus Cristo que vinha, pudesse de fato acolher o Messias. E por isso hoje então, mais uma vez, celebramos o seu martírio, celebramos a doação de sua vida. E podemos dizer que João torna-se já para nós o primeiro a dar o testemunho de Jesus Cristo através do testemunho do sangue. Porque nós vemos que João de fato é morto porque não negocia com os grandes da época, mas permanece fiel à palavra de Deus. E permanecendo fiel à palavra de Deus, não se intimida diante do posto que ocupa Herodes, mas lhe condena ao pecado, dizendo: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. E por isso, pela sua fidelidade à palavra de Deus, é aonde ele sofre o martírio. E é por isso que dizíamos que podemos dizer que João Batista é um dos primeiros mártires por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus que nos dá esse testemunho do sangue. E ao contemplarmos o testemunho que dá então João Batista, já falamos outras vezes, o mártir quer dizer justamente testemunho, é aonde nós vemos então e devemos ter presente de que o exemplo de João Batista, através do exemplo de João Batista, também nós devemos testemunhar a Cristo com todo o nosso ser.
João Batista não negocia. João Batista não faz menos ao mandamento de Deus para poder agradar aos homens. E com isso ele torna-se também para nós testemunhas. Nós vivemos muitas vezes numa sociedade do politicamente correto. E nesse politicamente correto, muitas vezes temos algumas verdades da nossa fé que acabam sendo afrontadas. E às vezes, para nos sairmos bem com os demais, nós acabamos deixando de lado aquilo que a igreja nos ensina. Acabamos um pouco deixando de lado aquilo que o Evangelho, que a palavra de Deus nos ensina. É aonde então Herodes, ou melhor, é aonde então João Batista torna-se para nós exemplo. Porque ele não negociou com os grandes, ele não negociou com as políticas da época, mas permaneceu fiel à palavra de Deus. E nós também então somos convidados, a exemplo de João Batista, a testemunharmos a Cristo com todo o nosso ser, sem meias verdades, sem meias palavras, sem negociações, mas procurando viver de fato os ensinamentos de Jesus Cristo e os ensinamentos que a Igreja nos faz, interpretando validamente a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, quisestes que São João Batista fosse o precursor do vosso Filho no nascimento e na morte. Como ele tombou mártir da justiça e da verdade, fazei-nos também lutar corajosamente para testemunhar a vossa palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.